Se a premiada atriz italiana Sophia Loren interrompeu a sua aposentadoria aos 86 anos para gravar o filme Rosar e Momô, é porque a mensagem é importante. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, turma! Meu nome é Edilano Cavalcante, bem-vindo ao canal Cena Invisível, um canal sobre cinema e psicologia. E hoje a gente vai falar do filme Rosar e Momô, uma produção oficial Netflix, dirigida por Eduardo Ponte, o filho caçula da protagonista Sophia Loren. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual ela aceitou o convite para gravar esse filme. Mas não é só isso. O filme é uma pérola. Ela aceitou porque a obra traz um contexto muito relevante, muito reflexivo e cheio de afetos que a gente vai comentar hoje a partir da análise psicológica e referencial desse filme. Para quem ainda não viu o filme, vou fazer uma breve apresentação referencial a fim de que você consiga acompanhar a nossa análise psicológica durante esse vídeo. O filme é uma ficção, se passa na cidade de Bali e conta a história de uma senhora, que é uma ex-prostituta e sobrevivente do Holocausto, que é convencida a cuidar de um garoto senegalês que não tem família na cidade de Bali e que vive nas ruas da cidade, cometendo pequenos conflitos, pequenas peripécias ali, a fim de conseguir sobreviver na cidade e também de chamar a atenção de alguém para a sua existência. Ela não quer, ela resiste a esse relacionamento, mas um amigo seu a convence de que ela é a pessoa mais indicada a ficar com aquele garoto, pelo menos temporariamente. E é nesse período temporal que o filme passa, é que acontece o processo de desenvolvimento dessa relação, que eu chamo relação dos afetos. Para melhor compreendermos o processo psicológico desse filme, eu dividi ele em dois atos. O primeiro seria a solidão e o segundo seria o afeto. No primeiro ato, os personagens estão separados, então eu vou apresentá-lo de forma individual. Madame Rosar é um ser solitário que está no final da vida e não desenvolveu, não aprofundou nenhum relacionamento familiar para além do que ela traz em suas memórias dos familiares que ela perdeu no Holocausto. Então ela tem ali reprimido muitas lacunas de sentimentos que não foram desenvolvidos. Dentro desse sentimento temos o sentimento materno. O arquétipo da mãe na Madame Rosar se apresenta quando ela abre a sua casa para cuidar de outras crianças. Para além do princípio de solidariedade ou algum tipo de ajuda que Madame Rosar possa receber, cuidar daquelas crianças também demonstra uma necessidade de aflorar o seu arquétipo materno, de trazer para fora os afetos da mãe que provavelmente ela não conseguiu desenvolver ao longo de sua vida. Afinal, a gente não é apresentado a qualquer tipo de relação familiar que ela possa ter com alguém. Então a gente percebe que o ato dela se disponibilizar a cuidar de crianças pequenas, crianças que precisam de atenção, crianças agitadas, é uma maneira que ela encontra de nos apresentar essa solidão, essa lacuna que não foi preenchida do arquétipo materno, do simbolismo de ser mãe. Porém, essas crianças que ela cuida não conseguem chegar a uma instância de afeto que ela busca, o que ela tenta incorporar neles. E ela acaba fazendo esse ato de cuidadora, de protetora, porém ela continua sendo um ser solitário. Ela sabe que aquelas crianças têm mãe e que em algum momento aquelas mães irão voltar para buscar seus filhos. E a solidão que mora nessa personagem sempre resgata ela para um passado, para um lugar onde ela era forte, onde ela era jovem, onde ela era o centro das atenções de um mundo que não existe mais. E que ela conseguia disfarçar essa solidão em meio ao alvoroço da cidade, às suas participações, às suas intervenções, aos seus pequenos amores, enfim. Ela tinha um ritmo na vida que permitia ela colocar essa solidão numa instância secundária. Só que em sua velhice ela é confrontada com tudo isso que já acompanhava ela ao longo da vida. E nesse momento ela não consegue fugir, porque só tem ela com ela mesma. E aí é nesse momento que a gente consegue entender a importância do personagem Momô. Momô também é um personagem solitário, que não tem família e que busca no outro, na atenção do outro, se sentir vivo, se sentir pertencente a esse mundo. Porém, ele está na outra ponta da vida, ele está no início da sua juventude.
E é através da sua peripécia, da sua meninice, da sua inocência, da sua rebeldia, que ele demonstra essa solidão. Que ele tenta dizer para o mundo, olha só, eu existo, eu estou aqui, alguém faz o papel de pai e de mãe para mim, eu estou aqui chamando a atenção. Então ele faz isso, ele, do início ao fim do filme, ele vai desenvolvendo uma maturidade infantil, mas num caminho de chamar a atenção, de se sentir pertencente a algo, a alguém. E aí ele se coloca no universo de experimentar coisas, experimentar ganhar dinheiro, experimentar se virar sozinho, experimentar a resistência de viver na rua, porém o destino o coloca de frente para Madame Rosat. E como ele é uma criança, ele é obrigado a ficar sob os cuidados de Madame Rosat. Ela também não queria esse relacionamento. Ela tem um conflito com ele logo no início do filme, que a coloca com o pé atrás quando ele é apresentado a seus cuidados por um amigo. E ela não quer, ela resiste, mas de um jeito ou de outro, o seu arquétipo materno fica ali balançado e ela acaba recebendo Momô em sua casa para um início de um relacionamento que nem ela nem ele imaginavam, mas que estava reprimido nos dois essa necessidade. A necessidade de sentir o afeto de alguém que se aproximasse do filho e ele do afeto materno de alguém que se aproximasse da mãe. E a partir dessa trajetória calorosa, gentil, solidária, fraternal que o filme nos apresenta ao longo da sua narrativa, é que a gente vai percebendo o amadurecimento dos personagens e a aproximação do segundo ato, que é o ato dos afetos. Como não poderia faltar tensões em um filme, quando os dois passam a morar juntos, a gente percebe ali atritos, conflitos, repressões e aparentemente, né, se fosse um vizinho que fosse julgar, dizer isso não vai dar certo, isso vai piorar cada vez mais. Mas a gente que é apresentado aos personagens em suas instâncias internas, a gente vê as necessidades que cada um tem e a força emocional que cada um pode exercer sobre o outro. Então, quando a gente se aproxima de Momô, a gente percebe que ele é muito mais do que aquele garoto levado, aquele garoto rebelde, que ele aparenta, que ele busca externizar em sua persona. Ele é, na verdade, uma criança solitária, carente de atenção, que sonha com a mãe em forma de uma leoa e que, na verdade, só queria afeto, só queria chamar atenção, só queria ser abraçado, só queria ser protegido, só queria ter algo pelo que lutar que fosse além de sua sobrevivência. E aí é que nasce a aventura dos afetos. Eles passam aos poucos a entender que eles podem ser o equilíbrio da balança um do outro, que eles podem aos poucos preencher os espaços de cada um de sua forma que estão vazios nesses corações. Então a gente acompanha o amadurecimento do personagem Momô quando a gente percebe que ele abre mão dos prazeres da rua e intensifica o cuidado com aquele sentimento que está ligado ao seu princípio de filho, ao seu princípio de afeto materno e que para ele é muito mais valioso, para ele é muito mais importante sentir aquele sentimento naquele momento, mesmo que aquele sentimento não fosse de sua mãe, era um sentimento verdadeiro, era um sentimento que trazia o princípio materno e conseguia preencher algumas lacunas daquela solidão que até então ele sentia. E aí então ele passa a usar a sua energia para poder proteger esse sentimento. De forma ingênua e muito bonita, o filme apresenta essa jornada de Momô enquanto herói, tentando proteger a sua leoa mãe, que é Madame Rosat, principalmente quando ela vai ficando com a saúde mais frágil, que ela vai demonstrando, externizando a sua necessidade de afeto, de troca de afetos. E Momô percebe isso, e esse jogo de cena, esse jogo de sentimentos é muito visível no filme. E ao passo que esses sentimentos vão se fortalecendo, essa cumplicidade vai se desenvolvendo no psicológico daqueles personagens, seus corpos passam por transformações visíveis e externas. Momô amadurece enquanto ser humano, passa a fazer escolhas mais pertinentes aos sentimentos do que aos prazeres. Ele demonstra isso em algumas cenas do filme que eu não vou falar para vocês, obviamente, mas isso é muito visível, esse amadurecimento do personagem. E ela, ao mesmo tempo que experimenta a troca daquele afeto com aquela criança,
ela também assiste o seu corpo se fragilizar materialmente. Ela já não tem a mesma força que poderia ter em algum momento se ela fosse mãe mais cedo, se ela tivesse encontrado o Momô mais cedo, para conseguir viver aquela jornada. Então o filme coloca esses dois personagens em duas pontas de decisão muito grande. Nessa hora que o filme nos ensina uma lição muito importante, que é, às vezes nós não temos uma vida inteira ou o tempo que a gente gostaria com uma pessoa. A gente tem pouco tempo, a gente convive com essa pessoa há pouco tempo. Mas como é que a gente pode intensificar o nosso sentimento, o nosso afeto com aquela pessoa, mesmo que esteja nos seus últimos dias de vida, mesmo que seja alguns poucos minutos por dia? Como é que a gente pode demonstrar esse afeto? Quais são os sacrifícios que a gente está disposto a fazer para estar do lado da pessoa que a gente gosta, da pessoa que a gente ama, da pessoa que a gente considera importante na nossa vida? Essa é a mensagem que o filme nos traz na relação desses dois seres que aparentemente são muito opostos no início do filme, mas que vão se aproximando e vão entendendo que as relações, que as emoções, elas estão em todos nós. E a gente é que escolhe, a gente é que decide como vai externizar essas emoções. Mas se através do cinema a gente é lembrado a cultivar relações mais ricas, mais profundas, por que não começar agora? Por que não aproveitar o máximo de tempo com as pessoas que estão do nosso lado? Certamente, se Madame Rosat e Momô tivessem a oportunidade de terem se conhecido bem antes, eles iam viver muito mais tempo juntos, iam aproveitar muito mais tempo desse afeto, dessa troca de sentimentos que eles descobriram num momento muito peculiar de suas vidas. Obviamente, eu não vou contar o final do filme, eu espero que vocês curtam essa produção. A ideia desse vídeo é fazer uma análise psicológica, sentimental e emocional, a fim de que isso ajude no nosso autoconhecimento, nas reflexões que fazemos sobre as nossas ações no mundo, sobre as ações do outro, e ver se isso nos contribui de alguma maneira. A ideia desse canal é usar a arte do cinema como ponte entre o inconsciente coletivo e o nosso inconsciente pessoal, ou seja, que a gente possa entender que a nossa jornada individual não pode ser feita sem a participação do todo, sem a interação com o todo. Então o exemplo que o cinema nos apresenta é como se nós pudéssemos viver fragmentos de outras vidas e com elas aprendermos a ser uma pessoa melhor, a partir daquele exemplo, a partir daquele personagem, a partir daquela cena, a partir daquele roteiro, enfim. Como é que a gente pode evoluir cada vez mais usando o cinema como ferramenta? Essa é a ideia do canal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o like também pelo trabalho que é fazer esse tipo de conteúdo. Se curtiu bastante, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e as amigas, porque a gente vai estar atualizando conteúdos aqui semanalmente, a fim de que possa contribuir com o teu desenvolvimento e com o meu desenvolvimento enquanto humano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.